Olá, sou Laíris Souza aqui novamente com vocês com Pode Mais Mulher e hoje estamos com um episódio super especial. Fiquem ligadas aí, pegue papel e caneta que hoje a gente tem muita dica com essa mulher maravilhosa. Sara Torres está aqui com a gente, ela já vai falar um pouco mais sobre a possibilidade que ela tem de ajudar você, empreendedora que está aí nos assistindo. Mas antes eu quero dizer para vocês que eu estou honrada com a presença dela. A gente já se conhece já tem um tempinho. E eu sou fascinada pela história dela, gente. E a transformação que ela faz na vida de mulheres realmente é incrível. Sara Torres, vou falar um pouquinho aqui quem é ela. Design de sobrancelha, gente. Na verdade, ela é master. Master em design de sobrancelha. Casada, mãe e empreendedora há 10 anos. Já tem um pouquinho de história aí. Dá pra gente se inspirar muito aqui no que ela vai falar hoje. Além disso, ela é biomédica em formação. A gente estava até aqui nos bastidores conversando. Como assim biomédica? É uma novidade que eu não sabia, mas ela tem também isso nos projetos dela para o futuro, né? A gente sempre está em processo de aprendizagem, né? A gente nunca para. Seja muito bem-vinda ao Pode Mais Mulher. Obrigada. Diga um pouco quem é mais você aqui para essa mulherada que está nos acompanhando. Tenho certeza que elas vão gostar muito da sua história. Eu sou empreendedora nessa área há 10 anos mesmo. Eu entrei com toda a vontade de empreender mesmo. Acho que o que me fez chegar até aqui foi o desejo de ser independente, apesar de o foco no empreendedorismo para poder ser uma mãe presente, né? E para ter mais qualidade de vida, né? Ter tempo. Atrás de tempo, porque para mim é uma moeda valiosíssima o tempo, né? Tanto que, como você disse nos bastidores, a gente estava conversando, eu entendi que para eu realizar o meu sonho de fazer biomedicina, como eu quero fazer, eu ia precisar de tempo. E aí, então eu refiz meu projeto de vida para poder eu conseguir fazer isso. Mas sou mãe do Eduardo e da Giovana. A Giovana uns lindos, gente. Aparece lá nos meus stories o tempo todo. Tem hora que eu tenho que ir lá. Pega um minutinho com o celular, eu tenho que ir lá conferir para ir apagando ali. Mas essa geração já é assim mesmo. Elas desse jeito. Já estão antenadas como é que funcionam as coisas. E o Eduardo, eles estão sempre presentes na minha vida ali de trabalho. Né, o Costa Neto, que é o meu marido, que sempre é meu grande apoio em tudo, desde o começo. Tá na minha história desde o começo. Engraçado que eu coloquei há 10 anos de história com ele. Ele chegou para mudar a minha vida mesmo. Ai, assim. Que coisa boa, porque isso não é comum. Não é comum. A gente não tem esse apoio, às normalmente. Vezes a gente não tem, exatamente. É muito comum não ter. Isso. Quando eu vejo, a gente faz consultoria também com as meninas que estão iniciando, e eu percebo mesmo a falta de apoio, a solidão delas. É uma coisa que a gente tem falado aqui de forma recorrente, né? O empreender, ele é visto muito como um hobby, nem sempre é valorizado, e esse valor não vem exatamente de quem está mais próximo da gente. E não é por maldade, né? Porque a pessoa não entende o que você está querendo fazer ali. Não reconhece como trabalho, né? Que você inventou de fazer agora. Isso. É um negócio que você inventou de fazer. Isso, já ouvi demais, essa Sara inventa. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo a gente já escutaram essa frase também. Nossa, fulano tá inventando agora de fazer bolo. Agora? Isso, nossa, agora, e é isso mesmo, acontece. E, então, eu resolvi empreender porque mas antes de você falar um pouquinho sobre você como empreendedora, você é de Brasília? Eu sou de Brasília. É de Brasília. Atendo no Riacho Fundo 2. Resolvi me firmar lá justamente para eu ficar próximo. Das crianças e tudo. Porque hoje você tem um estúdio, né? Hoje eu tenho um estúdio. Né? Eu passei por várias fases, assim, que eu tive que voltar. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha filhos, né? Você já começou a empreender como design de sobrancelha ou não? Eu fiz assim, vou contar um pouquinho aqui, um resuminho da minha história. Claro. O que eu era antes, né? Antes eu trabalhei, assim, 8 anos no ramo de farmácia e a minha carga horária lá era super pesada. Hoje eu acho que melhorou mais, o pessoal já se conscientizou mais, mas era também empresa familiar. A carga horária diária era em média de 12 horas. Não era assim. E fim de semana ia para 15, 16 horas. Então, assim, tanto que eu já tenho alergia a trabalhar no domingo, mas era comum demais. Então, assim, lá, né, vivendo isso junto com uma colega de trabalho minha, eu me choquei um dia quando ela foi mãe, né? Eu era solteira ainda, e ela foi mãe, e eu acompanhei ali, foi
um negócio. Hoje essa bebezinha é minha cliente de sobrancelhas. Olha que legal. Lindeza ela. É a Gabi. E essa menina, de noite, a babá dessa menina veio entregar a bebê dela por cima do balcão ali. Eu não esqueço essa cena, Laíris. E eu fiquei assim, de caraca, nessa vida que eu tô, eu só vou ser isso aqui mesmo. Eu não tenho tempo pra outra coisa. Você viu que ela não tinha com quem ficar a bebê e ela foi obrigada a receber a criança no trabalho. Foi um sufoco tão grande nesse dia e eu não tinha como resolver, só nós duas de noite trabalhando. Foi nesse momento, acho que eu vi o quão é precioso a moeda do tempo, né? Foi uma virada de chave, então, pra você nesse nunca dia, esqueci. E eu sempre fui muito criativa, né? E eu sempre inventava, eu sou mesmo de sempre estar inventando alguma coisa. E eu queria ganhar dinheiro pra mim. Sim. E eu dizia assim, que porque no dia, isso eu sem nem saber, se no dia solteira, no dia que eu for mãe, eu quero ter tempo para estar próximo aos meus filhos. Então, eu quero construir alguma coisa para mim. Eu quero trabalhar para mim. Sim. Eu dizia isso. Não tinha essa fala de empreendedorismo de jeito nenhum. Nem tinha o MEI ainda, né? Uhum. Então, mas você tinha o desejo de fazer algo que era para você, entendi. Isso. Então, aí eu pensava e fui sempre criativa, tinha habilidade com algumas coisas de beleza, né? Quando, na época que eu resolvi mesmo criar, e é onde entra o meu marido Costa Neto, que eu tava conhecendo ele, né? E eu era gerente numa loja de roupas. Sabe aquele momento, Laíris, que você dá tudo de si e isso acontece com muitas, eu tenho certeza. Você dá tudo de si na empresa, aí chega uma pessoa e te tira porque você tá querendo ser demais? Pronto. Isso acontece muito. Demais, né? E aconteceu comigo, né? No momento que eu consegui pegar uma loja que tava para fechar e fazer ela bater a meta entre 16 lojas, a culpa foi minha de alguma coisa, e aí me tiraram. Eu fiquei muito arrasada com isso, assim, que eu digo, nossa, assim, realmente eu tenho que fazer alguma coisa para mim. Porque não dá para entregar meu talento, minha criatividade na mão da pessoa e tomar uma rasteira assim. E aí ele perguntou para mim, era meu namorado, na época de poucos meses, o que eu queria fazer. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa na área da beleza. Então vamos ver um curso para você? Aí ele pagou o curso para mim e aí eu fui fazer. Eu fiz o de depilação e ganhei o de designer de sobrancelha. Olha só. Eu acho tão bom dizer isso. Os caminhos que Deus vai fazendo, né, na vida da gente. Designer de sobrancelhas era tão quase que simples, porque hoje em dia você paga até R$7.000 num curso de designer de sobrancelhas. Ou mais, né? Que é uma coisa que a gente estava falando. Está virando uma profissão que está sendo valorizada aos poucos, né? A gente está batalhando por isso. Porque quando você começou não tinha a valorização que tem hoje, né? Quando eu comecei era assim, não estou fazendo nada, eu vou fazer unha. Era o mais comum. Não tô fazendo nada, eu sei escovar cabelo, vou botar uma plaquinha aqui na minha porta de que eu escovo cabelo, né? Pra entrar um dinheirinho, pra fazer um bico, né? Então, assim, eu fui fazer o de depilação, porque era onde eu depilava as amigas e tudo. Eu digo, eu quero abrir um negócio, mas com um curso, tirando todas as dúvidas, sabendo como me portar, eu quero um curso pra isso. Sim. Aí, ganhei o de sobrancelhas, era brinde. Olha só. Que brinde, né? Que coisa boa. E aí eu pensei assim, eu nunca nem tive coragem de mexer na minha sobrancelha, eu não mexia na minha sobrancelha. Então, eu acho muito bom dizer isso, porque vem as meninas pra mim assim, mas eu nunca fiz nada. Sim, mas é possível você desenvolver. Você é prova disso. Exatamente. E aí eu fui, ganhei o curso e fui fazendo o de design de sobrancelha, e eu digo, gente, não é que dá pra aprender? Acho que eu tô dando conta. Fui tomando gosto daquilo ali. E quando eu fui abrir também, olha, eu não tinha nada. Eu sou aquela que faz a consultoria, adoro fazer daquelas que não tem nada para começar. Porque você sabe como é que é, né? Eu tinha meu namorado. Que acreditava, que tava apoiando, né? E ali eu comecei dentro da casa dele, porque eu tava morando de favor na casa da minha irmã. Então eu não tinha um ponto para mim também não, onde atender. E aí ele morava sozinho. Então você começou com o que você sabia, dando o seu melhor, aonde você podia, da maneira que desse fazer. Em todo o contexto que eu estava, eu procurava uma solução. Tá vendo, gente? Você não precisa esperar, porque tem muita gente que tá assistindo a gente aqui que tá pensando assim, mas eu não comecei ainda porque eu não tenho um espaço ideal.
Eu não comecei ainda porque o cantinho aqui da minha sala, né? Não tô gostando. Gente, olha aí, viu? Como é que você vai chegar no seu estúdio se você não começar por algum ponto? Tem que começar com o que você tem. Eu vacilei aqui, que era para eu ter trazido. Eu tenho um quadro, a minha primeira lista de contatos que eu fiz das minhas clientes. Sabe? Foi mágico aquilo, porque eu, na casa dele, eu tava lá e eu digo, eu preciso de uma ideia. Além dele ter me ajudado com o curso, ele também me ajudou comprando algumas coisas, que era a maca, né? Para eu atender. Na época, eu disse assim, que atender a domicílio era a minha última opção. Mas eu acredito muito na criatividade e na coragem. Sim. Porque tem muita coisa que você tem uma ideia, mas você não tem coragem de fazer ela. Você para no meio do caminho, tem uma objeção aqui. Aqui eu não tenho coragem de fazer, mas era uma ideia brilhante. E aí você, por falta de coragem, não foi à frente. E eu tinha coragem e criatividade. E aí foi. Então eu disse, isso abre mais seu leque. Então, uma opção era atender a domicílio, que é uma das opções que eu dou às minhas alunas também. Mas eu não gostava disso. Então eu fui pensar e eu me sentei e disse, eu só levanto daqui quando eu tiver uma ideia. E eu forcei minhas células a terem uma ideia. E eu tive uma ideia brilhante. Com essa ideia eu consegui minha primeira lista de contatos. E a gente não tinha WhatsApp, não. E lembra das mensagens? Gente, mas não vamos fazer conta aí da cidade, não. Mas a gente é um pouquinho antiga, né? Mas hoje, pra você ver, hoje tem muito mais facilidade. Muito mais ferramentas. Muito. A gente só não faz se não quiser mesmo. Só se não quiser, não tem como. Ficou muito mais simples. Então você trabalhava com mensagem mesmo, SMS. Que a gente queria o número de telefone da pessoa. Eu só queria isso. E eu consegui fazer, eu bolei a estratégia de que a pessoa tinha que me dar o número de telefone dela. Olha só. Aí ela eu tinha. E até o ano passado, eu ainda tinha, frequentando com mais frequência ali, na verdade, a minha primeira cliente. Primeira pessoa que bateu na minha porta, ela tinha que me dar o número de telefone, falar comigo pelo telefone, eu não dei o endereço, para que ela tivesse que entrar em contato comigo para poder ela ganhar o brinde dela. Aí eu dava o endereço. Já anotou a dica e a estratégia dela? Isso é uma estratégia maravilhosa. Eu coloquei um brinde, cheguei com um script com a menina da academia. Terminado da dica, né? Cheguei com a menina da academia, era o único lugar onde eu ia. Era na academia. Então, tô te falando, eu usei tudo o que eu tinha. Joguei na mesa. O que estava na sua mão que você podia usar, né? Exatamente. Aí você usou, então, as mulheres que iam na academia eram as suas primeiras clientes que você estava buscando, eram as que estavam ali na academia. Sabe a Carol, que hoje está Sim, a Carol. Sócia? Foi uma das que pegou o brinde, conheci ela dessa forma. Olha só, gente, hoje é sócia dela, a Carol. Sim, e sabe a dona da academia? Tá entrando em parceria comigo agora, investindo na área da beleza também, como empreendedora, sabe? E ainda vivendo, assim, um pouquinho dos medos de crítica de que as pessoas não achem que ela é empreendedora mais. Que parou de empreender em educação física, em fitness, e vai empreender. E a gente está trabalhando isso, porque isso tem que acabar. Você não acha que o que impede, às vezes, a mulher de começar a empreender mesmo é ela acreditar que ela é? É ela. Acho que vendo um pouco que você contou da sua história, dá pra perceber que você acreditava muito em você. Acredita, na verdade, até hoje, né? E por acreditar na sua ideia, você falou, não, ela vai ter que acontecer. Vai. De um jeito ou de outro vai acontecer. Exatamente. Porque você acreditava e sabia que o resultado ia ser positivo. Eu vejo muito na fala de algumas mulheres que tá empreendendo, inclusive, assim, meu negócio não deslancha, meu negócio não vai pra frente. E é uma percepção de quem já está mais tempo empreendendo, você olha e você fala assim, não, é só porque você não acredita. Na hora que você começar a acreditar, a gente já teve até algumas conversas nesse sentido, né? De acreditar, porque às vezes a sua ideia, só você que acredita naquele momento, né? E é você quem tem que acreditar. E é você mesmo. Você dá o valor do que tem na sua mão. É você quem determina o valor daquilo. E aí... Aí você começou, vamos aqui para ver se a gente entendeu. Você começou a fazer a sua primeira lista de clientes buscando o ambiente onde você frequentava, que tinha mulheres, que era academia. Aí a partir daí você começou a atender na casa do então namorado, que hoje é marido. E aí como é que foi que desenrolou
para você começar a ver que você podia ensinar outras mulheres? Quando isso é recente. É Isso é do mais ano recente? de 2022. Eu ainda vivi, ao longo de 8 anos, mais ou menos, um paradigma de que eu não sabia ensinar. Olha e aí só. todo mundo, aí era cliente que falava, e tanta gente falava, eu digo, mulher, eu não sei ensinar, mas você trabalha tão bem. Eu digo, mas eu acho que eu não consigo passar para você o porquê que eu faço bem. Até que eu comecei a criar também, eu digo, eu tenho que criar a minha estratégia de ensino. As pessoas te procuravam, deixa eu ver se eu consigo, assim, extrair aqui de você, para que as meninas entendam um pouco melhor. As pessoas te falavam que você elas queriam aprender, elas viam você fazendo e falavam assim, nossa, eu quero também aprender. Sim. Ou porque elas olhavam para você e falavam assim, você faz tão bem, você tem que ensinar para outras mulheres, porque via que o resultado estava aparecendo para você. E aí elas tinham, a gente sempre conhece uma mulher que a gente fala, nossa, fulano daria certinho para fazer isso aqui. A gente não conhece? Conhece. Então, na certa, o que aconteceu foi que elas viram o seu potencial antes mesmo de você perceber que tinha, né, para ensinar outras pessoas. Eu tive uns anjos, assim, minhas clientes, porque vira e mexe são elas que me despertam para várias coisas. E elas me despertaram para isso mesmo. Então você estava atenta, elas né? Me cutucaram ali. Você tem que ensinar. Olha só. Você tem que ensinar outras pessoas. E aí foi onde eu comecei realmente a olhar para mim. Mais uma vez eu tive que criar essa estratégia de que a partir do momento que eu decidi que eu tinha que ensinar, eu passei a prestar atenção em como era o meu atendimento. Como era que eu fazia? Se eu fosse ensinar ali, então mentalmente eu estava fazendo uma sobrancelha ali, eu estava ensinando alguém. Comecei a fazer isso. Você ficou treinando com você mesma? Comecei a fazer isso. Se eu fosse explicar isso que eu acabei de fazer agora, nossa, ficou top essa sobrancelha. E aí, como que eu explicaria isso? E comecei a forçar isso, até que realmente, eu fui criando a coragem de que me procurassem, e eu digo, dou o curso. Aí foi. Então você começou a ensinar em 2022? A demanda veio primeiro. Isso, eu comecei... eu comecei ainda um pouquinho antes. Depois da pandemia, um pouquinho? Ou antes da pandemia? Foi um ano antes da pandemia, então foi 2019, né? A pandemia começou em 2019. Os anos estão passando tão rápido. A gente tá... Mas aí vem essa fase de você ir fazendo assim, meio que se testando, se desenvolvendo. Validando, e vem o né? momento do posicionamento, né? Validando o seu método, né? Isso, a maneira como você ensina. Eu digo que o meu posicionamento vem de 2022 para cá. Como master, né? Especialista, vestir a camisa mesmo. Porque vem mais uma vez de você ali se acomodar dentro daquela profissão. E vai criando outros paradigmas. A mente é assim, se deixar ali parada, vai... E deixa eu te perguntar, o que você gosta mais hoje? Você gosta mais de ensinar ou você gosta de fazer realmente o design? Eu acho fantástico atender a cliente ali, ela levantar da maca e dizer, ficou lindo, amei, eu amo aquilo. É porque não é só uma sobrancelha, né? E o meu negócio é muito do designer natural também. Eu amo a micropigmentação, bastante mesmo. É tanto que a micropigmentação eu conduzo ela mais para um resultado natural, só para um volume, uma melhora ali. Mas eu gosto de trabalhar o natural. Mas ensinar é mágico demais e emocionante. Me traz muito ao meu início, sabe? Eu vejo assim... nesse projeto que foi o último que a gente participou em novembro, formamos 60 meninas. Em situações assim que era difícil ali. Eu consegui ver pessoas na mesma situação que eu. E outras em situação piores de quando eu comecei. E quase todo dia ali eu chorava. Engolia ali choro. Eu acredito. Porque elas chegavam para mim, professora, é o meu sonho. E a gratidão de ter realmente aprendido. De ter entendido o negócio, de realizar. É porque você... Se sentir capaz, depois se ver capaz. Eu vou te falar uma coisa assim, até minha. Eu comecei a empreender como maquiadora, né? Você conhece um pouco da minha história. E aí depois eu comecei a ensinar exatamente por isso que o pessoal começou a falar assim, não, você não pode me ensinar, não? Como é que eu posso me maquiar? Aí eu comecei a dar curso de automaquiagem. E aí eu comecei a gostar mais, por isso que eu te perguntei, se você acha mais gratificante uma coisa ou outra. Porque quando a gente ensina, a sensação realmente é essa que você falou. Você transforma a vida da pessoa. Sim. É interessante. E não só a dela, né? Das pessoas que estão em volta dela também.
E essa fala, o que você disse agora, é extremamente importante a gente frisar. Ela perceber que ela tem capacidade. Sim. Elas Isso chegam é incrível. se sentindo incapazes. Tem depoimentos de meninas que disseram que foram lá no curso porque era gratuito para a população, né? Uhum. E aí elas tinham a oportunidade de ficar ou não. E a minha turma, ela começou como a menor das turmas. Tinha a turma da maquiagem, a turma dos cílios e a minha. Uhum. E a minha era a menor. E adivinha no final como é que aconteceu? A que ficou maior. As cheionas, né? E porque elas foram falando. Tem uma pessoa ali que está realmente interessada em ensinar, conseguir aprender, estou conseguindo aprender. E até a última semana do curso, tinha gente chegando e eu me desdobrando lá para rever o conteúdo dela. Para ver se a pessoa ainda conseguia. E deu certo. Eu sei que passa na vida de algumas e umas elas não conseguem desenvolver o trabalho, sabe? Porque é muito difícil. Porque tem uma parte da dificuldade de você não ter o recurso para começar. Uhum. Tem uma parte hoje em dia que a gente tava falando, que tem muitas coisas que facilitam, né? Mas tem muita coisa também que pode bloquear a mente da pessoa. Uhum. Como, por exemplo, o Instagram, né? Quando vai para rede social, aí ela vai trava, colocar né? como parâmetro para ela, na condição que ela tá, aí ela se fecha. Ela quer voltar àquele pensamento da incapacidade. Eu até consegui aprender a fazer, mas não consigo fazer o negócio. Quando começa a se comparar com quem já está no mercado, é isso que você está querendo dizer? Assim. Isso, Ela chega isso lá também é um empecilho hoje para a pessoa... Porque você pode se inspirar ou se travar, pode né? se travar. E aí, às vezes, a pessoa ela já tem como que eu posso dizer assim, um hábito de se travar. Entende? Aquela pessoa de que dificilmente ela se inspira. Na maioria das vezes, aquilo ali, ela tem uma tendência a se fechar, né? Eu entendi. E aí, uma parte viveu isso e outras conseguiram. Estão conseguindo desenvolver, sabe? Aí, exercendo. E é onde eu comecei a ver também outra demanda, que é justamente auxiliar com consultoria para as meninas que terminaram o curso e não sabem o que fazer depois. Então, realmente empreender. Só para que vocês possam entender, vocês estão assistindo a gente. Ela começou com a necessidade sua, Sim. né, de você fazer algo que fosse com a sua marca, com as suas ideias. Aí viu que podia desenvolver outras mulheres, aí começou a desenvolver. Só que ela viu que essas mulheres que ela ensina ainda precisavam de uma ajuda maior. Isso. E aí você desenvolveu a consultoria. Porque a consultoria, vou explicar aqui, né, gente, mas ela explica melhor, é porque eu já conheço um pouco a Sara. A consultoria é um acompanhamento, você aprende a fazer e depois ela ainda te acompanha nos primeiros passos, porque esse iniciozinho, como você falou, é o que faz muita mulher desistir. Sim. Não só na área de design de sobrancelha, mas em toda a área que ela pretende empreender. Vamos falar aqui, eu sou uma confeiteira, acabei de me formar. Ela começa a fazer e ela vai fazer esse processo, você falou mesmo, vai se comparar com quem já está no mercado, Sim. vai se comparar com a vizinha dela que já faz há anos. E ela fala assim, nossa, quem sou eu para dizer que eu sou confeiteira, né? Começa desse jeito. Começa dessa forma. E aí, com a sua consultoria, uma visão, assim, maravilhosa que você teve, porque ela pega pela mão e fala, não, vem aqui, eu vou te dizer como foi que eu fiz para começar. É emprestar os olhos, sabe? Exato. Porque como eu disse, eu comecei, eu posso dizer que se teve um diferencial na minha vida, foi criatividade e coragem. Porque ela até pode ter a ideia, mas eu vejo que umas têm a ideia, mas não têm a coragem. E aí, quando elas estão lá com a professora que ensinou, que mostrou para elas que elas eram capazes de fazer um design de sobrancelhas bem feito, ela já teve uma vitória na vida dela, que ela já sabe, ela já vivenciou aquilo ali. E aí a gente segura na mão e o próximo passo é o quê? Vamos juntar a criatividade e eu vou te dar a coragem, bora. E aí você vai junto. E aí começa a desenvolver o negócio dela, dando as dicas, dando a orientação do que ela precisa para ela ir adiante. É uma força a mais que faz toda a diferença. Faz, não tenho dúvida que faz. Porque ela se sente só, né? Terminou o curso e agora? Dá para você... O que eu vou fazer, né? Exatamente. E isso, sabe? Tem umas que precisam tirar da cabeça de que é só um bico. Não é, gente. É uma profissão. É uma profissão.
Nós somos profissionais. Inclusive que é reconhecida, né? Com prêmios. Vamos já falar daquele prêmio maravilhoso que ela ganhou ali, que ela recebeu, foi para São Paulo para receber, vocês já vão saber. Então, é um mercado que está em expansão constante. Sim. E de valorização também, né? É isso que eu ia te perguntar, como é que ficou na pandemia, A pandemia, né? Não teve crise para a área da beleza, não. Não teve. Não teve. Pelo contrário, né? Como que você não reconhece como profissão? Eu imagino que a pandemia tenha feito as pessoas, inclusive, a entender que é importante se cuidar. Estar bem consigo. Porque tudo pode mudar amanhã. Exatamente. E aí você passou a vida toda sem olhar para si, sem se cuidar, sem se sentir bem. Foi muito... A pandemia, ela deu um up, assim, eu acho. Sabe? Porque conscientizou muita mulher de que ela poderia também. Fez ela parar a correria ali do dia a dia de trabalhar, no CLT e tudo, e deu uma parada nela, e muitas mulheres entraram, inclusive nos cursos online, né? Sim. Para essa área também. Muito. Para começar a empreender nessa área, né? Eu acho que nesse momento, eu podia até ter trazido dados, mas nessa época, tanto não morreu o serviço, a gente atendia mesmo, todo mundo se higienizando, com cuidado e tudo, mas atendia sim, né? E os cursos online cresceu demais. E na área da beleza, foi possível mostrar para as pessoas que elas eram capazes de aprender a profissão até de forma online. Sim. Né? O que faz a pessoa não desenvolver o trabalho é a falta de criatividade e coragem mesmo, a se sentir incapaz de desenvolver o negócio. Mas a atividade já foi provado que ela consegue desenvolver. Consegue aprender. Zero. Isso, do zero mesmo. Nós mulheres somos as consumidoras amantes dos nossos próprios serviços. Verdade, né? Verdade. Você acha então hoje que o que ainda temos para melhorar, que tem muito profissional que pode estar auxiliando nesse sentido ou desenvolvendo nesse sentido, como você já está partindo para a consultoria, é ter esse olhar de que não é aprender a técnica que é o complicado. O complicado é fazer o negócio acontecer depois. Isso, é gestão. Eu imagino que em qualquer profissão que você defina como queira empreender, sendo unha, independente de ser da área da beleza, né? Como eu falei, de costureira, vou vender roupa, o que seja. Não é só aprender a técnica e aprender o que fazer com aquele produto. É realmente fazer o negócio acontecer depois. É cativar cliente, prospectar cliente, saber vender, saber se posicionar em rede social. Isso. Como que é a criatividade que eu falo, como que eu vou fazer a pessoa ali, ela ter uma experiência com o meu serviço, né? É mais do que fazer um post no Instagram. E eu acho também que as pessoas com tanta rede social, assim, elas esqueceram do ciclo de convivência delas, né? Eu ia te falar isso agora. Ontem, acho que foi ontem que eu tava falando com um grupo, falando assim, que a questão de, eu não sei para quem procurar. A dica que você deu essa semana. Eu dei essa dica essa semana. Eu não sei por onde começar. Gente, eu tenho certeza que no seu WhatsApp você tem aí. Mulher, por trás de uma pessoa, tem centenas de outras pessoas. A mais escondidinha das pessoas. Isso que você falou realmente é interessante a gente frisar. A gente fica muito focada, né? Eu tenho que postar no Instagram, eu tenho que postar no Facebook, E esquece os contatos que você tem na sua rua. Às vezes a pessoa que mora do seu lado, às vezes a pessoa do seu lado não sabe que você designa de sobrancelha. Exatamente, mas se você for criativo e bolar uma estratégia para chegar até ela com o script certo, com a proposta certa, ela tem uma experiência com você e ela vai te agradecer por você ter falado com ela. Hoje, quando você ministra o seu curso, então você ensina para suas alunas não só a técnica, mas toda essa parte de desenvolvimento do negócio. Olha, gente, isso aqui é ouro, viu? O meu maior interesse é que ela saia e ela faça realmente. Ela não foi aprender lá pra fazer. É para colocar em prática mesmo, não é só para lá. Por que parar? Por que morrer? Não tem porquê, isso não tem sentido. É um investimento que você tá fazendo numa profissão. E você tem que exercer. E é você quem vai valorizar isso, quem vai desenvolver isso, né? Entendi. E é isso. O desejo que eu tenho hoje é que elas percebam-se como profissionais, como empreendedoras, como empresárias. Não só como um bico, né? Um quebra-galho. Gente, isso é sofrido. É difícil, porque a gente recebe elas com um pensamento, às vezes, assim, sabe? São pouquíssimas que vêm já, assim, botando para quebrar. Sabe que isso, vou comentar aqui com você, eu
Dou aula faço algumas aulas na parte teórica no Senac para design de sobrancelha e maquiadoras. Sim. Né? Lá no Senac. E é engraçado. Vamos lá, quero ir lá falar com ela. Vamos levar você lá no Senac, sim. E isso que você falou, eu vejo isso no rostinho das meninas que estão lá. Meninas e meninos, né? Porque tem meninos e meninas que estão lá na aula. E a aula teórica no Senac é bem no comecinho do curso. É aquela primeira semana. Então, eles estão bem começando mesmo. E é engraçado, você me lembrou uma coisa que eu acho engraçada. É engraçado, mas não é de rir, gente. Quando eu começo a fazer aula, eu pergunto assim, quem é que quer viver como maquiadora? Ganhar dinheiro como maquiadora? Todo mundo levanta a mão. Ou como designer, né? Todo mundo levanta a mão, que são os 2 cursos que eu vou lá. Aí eu falo assim, e quem é que gosta de se maquiar? Gosta de se cuidar? Vai vir maquiada pra aula. Às vezes tem gente, às vezes tem um lá no meio que tá nessa posição que você falou. Tá toda impecável, tá maquiada, tá com postura de maquiadora, assim, eu trato com beleza. E às vezes é um menino. Às vezes nem é uma menina, às vezes um menino. Tá de sobrancelha feita, tá com postura. Arrumadinho. Tô ali pra aprender, porque eu já gosto dessa área e eu já fiz todo mundo entender que o meu negócio é esse. E gostar é muito importante. Isso faz diferença. Tá fazendo. Faz diferença, faz sim. Demais, porque é isso que eu tô falando. Quem vai valorizar é você. Aí você já não gosta. Você já não vê como profissão. Aí você vai estar fazendo o que aqui? Então? Você acha que eu acredito que você vai concordar comigo. Principalmente quem é da área da beleza. Tem que estar sempre belo? Eu acho que tem que estar bem apresentado o tempo todo, né? Porque você lida com pessoas. Isso é uma exigência do mercado para tudo já. Né? Você falou bem, para o mercado. Mas eu lhe digo que não seja uma exigência, mas você se destaca, assim, claro. Se você tá toda maquiada, toda produzida, bonita o tempo todo, isso te dá um destaque. Porque eu percebi uma mudança de comportamento, principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a ficar, como é que eu vou te falar? Ficaram mais exigentes. O consumidor final ficou mais exigente com o serviço. Eu tenho notado o seguinte, que antes você ia fazer o cabelo, por exemplo, você está com luzes lindas no cabelo. Aí você olhava para a cabeleireira, ela tava com o cabelo pintado de qualquer jeito. Aí você olhava assim... Desidratado. Aí você olha assim, ela aí que vai cuidar do meu cabelo? Hoje a gente tem essa percepção da imagem do profissional, pelo que ele está apresentando, da imagem dele, você tem a percepção do que ele vai entregar de serviço. Você também tem essa impressão? Principalmente do seu ponto ali. Mexer com a sobrancelha. Pelo amor de Deus, eu falo com Se você não tiver com a sua sobrancelha bem feita, a pessoa vai confiar que você vai... É nesse sentido que eu tô perguntando. Eu sei que não é obrigatório, mas como você falou, vai dar um destaque no profissional. É obrigatório pelo menos o ponto onde ela trabalha, né? Se é sobrancelha, ela tem que ter uma sobrancelha. Se ela é maquiadora, tem que estar maquiada. Se ela é maquiadora, a gente pede pelo menos uma make do dia a dia, do dia a dia bem feita, né? Uma pele bonita. Eu entendi. Então faz sentido que ela preocupe com a imagem dela, né? Porque a primeira coisa que a pessoa olha assim, eu recebo muito comentários sobre a minha sobrancelha e logo elas perguntam, é você que faz? Ou então ela diz, eu queria como a sua. Então é um parâmetro, né? Então elas estão olhando. Isso aí que você falou, quando eu era maquiadora, aí a pessoa fala assim, eu quero um batom tipo esse que você tá usando. Sim, a gente já é uma vitrine, já vira Já fica a vitrine. Por que eu tô te falando isso? Porque como você trabalha a consultoria, eu tenho certeza que você vai trabalhar isso com as suas alunas também, né? Essa questão de como que ela se apresenta. E isso faz muita diferença. A minha primeira professora, ela falou, gente, não mexam na sobrancelha de vocês, não fiquem cutucando, façam o mínimo possível. E eu levei isso muito a sério, a minha sobrancelha, ela... Quando eu entendi de design, que eu cheguei lá e eu deixava as outras pessoas mexer, aí foi que eu fui perceber, assim, eu já não gostei mais da minha sobrancelha. E tentei ajeitar e tudo. E aí ela foi até comigo, que ela viu que eu tava tentando mexer, né? Tentando ajeitar. Ela disse, olha, vocês prestem atenção, vocês têm que ter a sobrancelha arrumadinha, então o segredo é não mexer muito. Esquece essas pinças aí que vocês vão estar sempre com pinça na mão e deixar. Porque isso é mesmo, quando a cliente ela tá com a pinça em casa, em um espelhão lá, mexe muito e acaba fazendo o que não deve. E aí você acaba mexendo demais a sobrancelha, até a própria profissional pode cometer essa gafe.
Então a gente de ficar cutucando, né? Preservar a sobrancelha é muito importante para a design. E aí, voltando a essa questão da imagem, então, hoje, não é que tem que estar o belo, como você falou, mas vai te dar um diferencial. Vai, claro. Mas eu acho que no dia a dia é cansativo pra gente, dependendo da demanda que você viva. É corrido também, não sei como é que seria. Eu, por exemplo, pra mim não me exigem muito de eu estar o tempo todo maquiada. E eu vivo uma correria louca, assim. Então, Mas quando eu falo de imagem, que eu queria falar aqui contigo, que é o que você passa para suas alunas. Não é só a questão de imagem, assim, de estar sempre maquiada, também, né? É a maneira com que você fala, o ambiente que você traz a cliente. Isso faz diferença, você ensina para suas alunas também? Já o acolhimento, já o acolhimento dela. Eu vou dar um exemplo para você e você me fala se isso é uma coisa que elas vão ensinar com você a não fazer. Vou te dar exemplo. A minha manicure, eu adoro, ela é maravilhosa. Mas o ambiente que ela atende, eu tô falando isso por quê? Porque muita gente que tá assistindo a gente vai começar dentro de casa. Sim. Né? É muito comum ela começar dentro de casa, como você também começou. E você tem que começar dentro do seu contexto. Dentro do que você tem capacidade de fazer naquele momento. E assim, não é problema você atender em casa, mas a questão da imagem que eu quis ressaltar aqui, que eu tenho certeza que você deve passar para suas alunas, é a imagem que você passa quando a pessoa chega a um lugar muito barulhento, se é um monte de criança correndo em volta. O que acontece com a minha manicure, que eu vou falar, que ela é maravilhosa, mas eu evito marcar com ela. Por quê? É um cachorro que fica nos pés da gente o tempo todo. É um entra e sai de vizinho pra vir contar não sei o que de fofoca pra ela. Ela para o que ela tá fazendo. Nossa. Então, assim, termina que você não tem o atendimento ali, que você vai pra relaxar. Deixa eu relaxar aqui. E fica um tumulto de coisa. Então, eu evito marcar com ela. Apesar dela ter um serviço apesar muito do bom. serviço dela ser excelente, excelente, excelente. Mas eu só marco com ela realmente quando eu não consigo marcar em outra, que eu também tenho que tem o mesmo nível de... Mas sabe uma coisa que eu vou conversar com você agora, assim, que eu vejo poucas pessoas falando. Sim, mas eu tenho uma dó de algumas coisas que eu vejo acontecer. Eu acho que minha visão, ela tá muito no início das meninas quando saem do curso, né, do pessoal. Realmente, assim, a primeira coisa que eu digo que o profissional ele tem que ter é o serviço de excelência. Isso ele vai desenvolver ali no curso. Sim. Ele não sai já com todo o desenvolvimento dele, mas eu converso bastante com eles de que eles precisam desenvolver e dou a dica de como eles continuarem desenvolvendo, mesmo sem estar atendendo o público. Sim. Não necessariamente você só desenvolveu se você está atendendo o público. Mas você saia com um serviço bom e você ofereça um ambiente pelo menos tranquilo para ele, um ambiente clean, né? Uma coisa desse tipo, porque você oferecer um ambiente luxuoso e às vezes que ofereça um relaxamento a mais, isso é caro para quem está começando e não tem como. Mas eu vejo muitas vezes que eu morro de dó é que a chance de uma pessoa que tem um serviço de excelência ela perdurar no mercado, mesmo num ambiente desse que você está falando, é muito maior do que a chance de uma pessoa, ela saiu do curso agora e a grande estratégia dela é alguém da família dela, o marido às vezes, na maioria, investe num ambiente super luxuoso e eu recebo sempre propostas de alguém me vendendo estúdios lindos. Porque não consegue Porque sustentar. não leva adiante, porque ela fracassou no serviço. Entendi. Mas você chegava lá, tinha cadeira para fazer massagem nas pernas dela, tinha lustres lindos e tudo. E o dinheiro dela foi todo ali, quando ela podia ter se especializado um pouco mais. Então, são dois pontos, assim, muito importantes. Eu ainda digo que a pessoa focando num serviço bom, num relacionamento bom com a cliente, é mais importante do que... A estrutura que ela tá, o ambiente. O ambiente, na verdade, é físico, porque o ambiente, num relacionamento, você cria também. Com a cliente ali, de um bom papo, né? Ela poderia frear aí as vizinhas, né? Pô, quando eu estiver atendendo, não vem aqui, não. Não, deixa, né? Isso com relacionamento também, com a vizinha dela. Mas a carta aberta, ela poderia resolver. Eu tô levantando essa questão aqui porque, às vezes, a pessoa faz sem perceber. Ela não percebe que isso está atrapalhando. Ela acha que já tá bom, a pessoa tá até gostando. É porque eu tô fazendo em casa. Isso. Porque eu trabalhei em casa, eu acho que a maior parte
E você, da minha vida. porque você pode trabalhar em casa e ser um profissional de excelência também. Sim. Né? Nunca Ter a larguei. postura de... Ontem eu tava fazendo uns stories e eu falei exatamente disso. Você ter um cantinho para trabalhar, quem trabalha home office. Não é porque você tá no home office que tem que ser de qualquer jeito. No meio de tudo, né? No meio de tudo. Você pode ter um cantinho seu que não precisa ser o melhor, não precisa ser a melhor mesa, com toda aquela estrutura, não precisa. Mas que você, na sua cabeça, naquela hora, eu sentei para trabalhar. Isso. E é bom. Eu isso. estou sentada aqui Muito para bom. trabalhar. E é porque a mente da gente nos favorece ou nos atrapalha. Isso. A nossa própria cabeça faz isso com a gente, né? E quando você é mãe, que tem a criança ali que vai Exato. te trazendo para a realidade de E, mãe o tempo todo. e chama Chega sua ali. atenção o tempo todo e tal. Porque você tá dentro de casa. Sim. Querendo ou não, você tá dentro de casa. Recentemente, a gente está inaugurando agora o nosso estúdio, né? Em sociedade com a Caroline. E ela também estava em casa. A gente trabalhou por um tempo antes. A pandemia fez a gente voltar para dentro de casa. Olha o poder desse negócio. Como não valorizar? Que quando fechou tudo, a gente ainda conseguiu exercer. Mas tantos outros negócios que não conseguiram. Porque tinha que ficar fechado. Vocês podiam Que ter não dentro de casa. dependiam do espaço. O bom dessa profissão Tá é vendo isso. como Você é o não, serviço? não depende do espaço, mas o serviço de excelência é Você que vai leva fazer. ele para onde Onde você for, você leva. Um dia eu dei uma entrevista num jornal da minha cidade e ele me contou uma história incrível. Ele disse, Sara, eu vivi um momento que um colega meu, ele era barbeiro e ele andava, ele tinha uma bicicleta e ele andava com um banquinho no bagageiro e a tesoura e o pente no bolso. E, sabe, às vezes a gente estava conversando e ele andava nos sítios. Ele dizia assim, peraí que eu vou ali fazer um dinheirinho. E ele ia no sítio, chegava lá, botava o banquinho dele, ó, cortava o cabelo ali e fazia o dinheiro. Eu não vou muito longe, não. E falando da sua profissão de design de sobrancelha, tem um rapaz... Uma pinça na mão, a gente faz Gente, tudo. que é com a pinça na mão. Tem um rapaz que ele atende... Tem bastante tempo que eu não passo lá, eu não sei se ele ainda está, tá? Mas por muitos anos, eu passei... Aquela passagem que tem do Carrefour pro Parque Shopping, aquela passagem subterrânea. Já ouvi falar desse rapaz. Tá vendo que até você já ouviu falar dele. Você passa lá... Gente, tem tempo que eu não passo lá, então não sei se ele ainda está. Deve ter. Ele tem... É um banquinho e uma pinça. E ele ele pega o celular, a pessoa se olha no celular depois para ser o espelho. Olha aí. Não teve vez de eu passar lá e não ter fila. Sim. Fila de mulheres esperando. E ele tá fazendo... Esse menino aí, ele tem que ter desenvolvido. Deve estar em algum lugar. Eu acredito que ele não esteja mais lá, gente. Mas por muito tempo eu passei. E toda hora que eu passava... Ele não ficava lá o dia todo, não, tá? Era uma parte do dia que ele ficava. Já ouvi falar também de uma mulher numa feira. Que ela fazia no banco da feira. Ela tinha um travesseirinho. Ela deitava a pessoa no banco, no colo dela. E ela fazia o design assim. Nossa, você vê. Então, é ter uma pinça na mão e ter o conhecimento. É mais do que o espaço. É mais do que o espaço. Mais do que o que você vai preparar. Isso quebra N objeções quando você está começando, né? Você tem que focar mesmo no que você tem, no que você quer e ser criativo. E é como você falou. Não tem que ter coragem? Tem que ter coragem. E como você falou, você faz o curso, você tem que treinar. Sim, você tem que desenvolver. Para poder desenvolver sua técnica, cada vez você está mais aprimorado. A gente começa assim. 0 habilidade, 100% raciocínio. Eu paro uma aulinha para falar sobre isso. Por que é importante o treino? Elas querem pular o treino. Incrível, né? Que coisa. Aí eu digo, ó, gente, 0 habilidade, 100% raciocínio. Você vai desenvolvendo até chegar em 50% habilidade, 50% raciocínio. Por quê? Porque você já está fazendo, mas você ainda pensa para fazer. Depois você tá 100% habilidade e 0 raciocínio. Sabe uma coisa que a gente faz que é exatamente assim que você pode chegar nesse nível? Andar. A gente quando era criança, quando era bebê, a gente pensava para cada passo que a gente ia dar. Se segurava, procurava um jeito. Hoje em dia você não pensa mais para andar. E tem outras coisas que com certeza a gente faz que a gente não pensa. Dirigir, por exemplo. Dirigir. Quando você começa a dirigir, você calcula tudo. Depois você já vai no automático, ainda tá conversando com alguém e passando um batom. Consegue colocar outras coisas já dentro da sua atividade. Exatamente. Então, é isso que faz o treino. Tem como eu treinar, então, sem eu estar fazendo as sobrancelhas, tá me humilhando para pegar uma modelo? Tem também. A gente faz isso para que você tenha confiança, porque eu entendi isso. Que
Você tem que ter criatividade, coragem, tem que ter um bom serviço. E nem sempre você tem que ter um ambiente com lustres lindos para poder você atender. Mas você tem que ter a excelência no serviço, a pandemia nos mostrou isso escancaradamente. Eu voltei para casa, as minhas meninas que trabalhavam comigo no centro estético, que eu tinha uma equipe lá, todas foram para casa. Todas que a gente treinou, desenvolveram, todas foram para casa. Agora estão tudo voltando, montando o seu estúdio de novo. E não pararam de trabalhar. Agora a gente está montando lá um complexo de novo de novas empreendedoras, com estratégia, com tudo, com um ambiente próprio para a pessoa vir, relaxar. Assim, agora é o momento. Mas é o segundo passo que você está... É um passo a mais que você está dando no seu negócio, de evolução do seu negócio. Essa é a primeira vez que eu estou realmente reservando uma sala para aula. Dessa vez tá bonito o negócio. Uma sala só, dia 27 agora a gente vai começar, se Deus quiser, o nosso primeiro workshop lá dentro. Então, 27 de março, agora. Já tem. Vamos no nosso primeiro workshop. Que seja com 2 meninas, com quantas forem, a gente vai começar. Né? E de logo, o importante é começar. Exatamente. Eu tenho medo de começar. Já provou aqui que não, né? Não. Gente, eu quero muito mostrar para vocês esse troféu que ela recebeu agora. Que meninas. Gente, olha, do Beauty Gala São Paulo, gente, ela foi destaque do ano, né? Isso. Conta pra gente como que você chegou nessa premiação, o que é essa premiação, que muita gente que está assistindo não sabe do que se trata. Fala pra gente o que é o Beauty Gala, como que você chegou lá. Essa premiação, ela é para os profissionais da beleza, idealizada pela Michelle Ribeiro. Uma mulher que já está com sua autoridade construída, muito maravilhosa ela. E ela também, tanto no ramo de micropigmentação, design de sobrancelhas e outras técnicas de micropigmentação, como também desenvolvimento humano. Ela está expandindo bastante. E ela viu essa necessidade realmente de muitos profissionais que mereciam reconhecimento. E aí ela juntou lá, pediu uma seletiva, foram mais de 10 mil pessoas indicadas, ela selecionou 120 pessoas e reuniu num evento, numa noite de gala, foi fantástico, foi maravilhoso. Em São Paulo? Em São Paulo, lá em Moema, e fizemos a festa, foi maravilhoso. Ali a gente fez muito network bacana, só com gente top. E fomos lá ser homenageadas. Foi incrível, foi um momento incrível. Ano que vem vai ter mais. Ela criou umas categorias, agora a gente tem que desenvolver outras coisas para poder ir ganhando novos prêmios mesmo, né? E nessa nossa profissão também tem muitos campeonatos, que se Deus quiser a gente já vai estar aí pensando também nos próximos campeonatos. Coisas que de repente muita gente nem sabe que tem. A gente precisa, lembra? A Michelle com certeza viu essa necessidade. A gente precisa ser reconhecida. E isso nos ajuda a ser reconhecidas. Né? Esse tipo de movimento não só faz reconhecimento, como valorização, você aumentar o seu ticket de venda também, porque as pessoas começam a... Alguém viu por você. Alguém te viu ali, né? Uma dos critérios que ela usou foi realmente a rede social, sim, onde a gente é portfólio, né? Principalmente quando você está começando, é portfólio ali. Mas você não pode esquecer o seu ciclo de convivência. E ali a receptividade, o relacionamento que a gente tem ali do cliente, que é atendido por mim, comentários, essas coisas desse tipo, quanto à satisfação, né, do desenvolvimento das alunas, depoimentos, essas coisas todas. Foi onde ela trabalhou essa seletiva. Olha, e eu estou muito grata que eu estou umas Então, foram quantas pessoas foram indicadas? 120, mais de 10 mil. 10 mil, gente, é muita gente. Se não me engano, ela chegou a 12 mil indicações. E aí foi... Você 120. Ficou entre as 120 selecionadas. É massa. Que legal. O YouTube foi lindo. Lindão. Eu acompanhei tudo nas redes sociais dela. Foi muito legal a festa. Foi maravilhosa. E merece, né? Merece. Sim, nós merecemos, sim. Nós tá na hora da gente fazer barulho mesmo. Quem trabalha com a beleza, faz os outros se sentirem bem, eleva a autoestima da mulherada, tem que ter esse momento também de glória, história, né? Menina, cada história que a gente passa ali, cada leão que a gente vence, além do dia a dia. E a maioria que tá nessa profissão são mulheres, mães, donas de casa, sobrecarregadas, né? Tem uma série de... As chamadas guerreiras. Tem uma série de tarefas acumuladas, sim, né? E você falando de histórias, você contou uma vez pra mim, e eu queria muito que você compartilhasse aqui com o pessoal.
de uma aluna sua que foi destaque no curso. Porque ela tinha visão... Isso. Como é que fala mesmo? Monocular? É. Conta essa história aqui pro pessoal. Pois é, ela chegou por indicação do curso, na metade do curso. Uhum. E eu nunca percebi, não. Dessa turma que ela formou recentemente, gente, que mais ou menos 60 alunos, isso. Teve essa aluna que se destacou. Eu queria muito que ela contasse essa história aqui para vocês verem que é superação mesmo. E eu não sei se eu já postei o depoimento dela, tem que postar. Ela conversou comigo ela fazia e elas pediam orientação e tudo, uma ótima aluna, como as outras que estavam também procurando se desenvolver. Ela veio falar comigo depois, num dia que ela realmente conseguiu, né, com o design, aí ela desabou num choro e falou que, professora, eu me sentia muito incapaz, a senhora não tem noção do quanto. Mas por quê, mãe? Mas que bom, você tá vendo como você é capaz? Ela, professora, eu tenho uma visão monocular, eu só enxergo de um olho, já tantas pessoas fecharam as portas para mim quando souberam disso, olha que só. eu nem contei para a senhora e para a senhora aqui, que eu não chamava de senhora. E para eu me sentir mais livre, e eu queria mesmo saber, provar que eu era capaz. Ela ficou com receio de falar e ser mais uma vez excluída. Sim, também, eu não sei, ela ficou com medo de alguma coisa, né? Mas ela estava ali para mostrar, primeiro ela queria mostrar que ela era capaz, olha que legal, né? Que lindo. Como que você não chora, né? Como é inspiradora, né? Ali, né? E ela provou que ela tinha capacidade de aprender e foi destaque também. Isso. Aí, recentemente, ela conversou comigo que ela tá indo para fora do Brasil. E aí, nesse momento, ela tá envolvida com essas transações aí de sair e vai desenvolver, com certeza eu vou procurar ela para desenvolver lá, porque aonde você vai, você leva, né? Conhecimento. O conhecimento vai junto. Exatamente. E ela superou mesmo com essa dificuldade para enxergar. Fazendo coisas mais lindas, design, entendendo todos os pontos, né? Não tem, eu só descobri porque ela falou. Não tem nada que impeça, né? Mas ela disse que já fecharam as portas para elas, foi muito frustrante para ela. Olha só, uma vitória. Certeza que você com esse curso foi transformador na vida dela. Tenho certeza que fez ela não só para design, mas para várias coisas na vida dela, isso fez efeito, não tenho dúvida. Ficou com certeza marcado no aspecto de se ver incapaz e se perceber capaz. Né? Da mesma forma, a gente tem muitas mulheres que estão assistindo a gente aqui agora, que tem vontade de empreender, tem uma ideia bacana. Gosta da área da beleza. Se inspira. Nossa, eu podia fazer isso também. Não parece ser complicado. Às vezes tem até uma habilidade, já faz nas colegas, já faz nas amigas, né? Já faz aí na família toda. Ou consegue fazer, como que a gente brinca, faz mentalmente. Mentalmente. É verdade. Fica imaginando como é que... Olha, eu faria dessa maneira e tal. Exatamente. De repente você tem uma habilidade aí, e não está explorando essa habilidade, que pode ser um negócio extremamente lucrativo, pode transformar a sua realidade e a da sua família também. Você tira muito mais do que você trabalhando CLT. O comum de um salário mínimo tá o quê? 1.300? Estamos nessa por faixa. Aí, né? Mulher, não precisa nem de muito cálculo, não. De você tirar aí R$50 por dia, você já vai tirar mais. Tira. R$50 por dia, você atende fazendo um serviço assim, promocional, 2 pessoas por dia ali, né? Fazendo o seu horário, né? Sua agenda. 2 pessoas num dia para você atender, com mais lenta que você for num design sobre você levou 2 horas do seu dia. Pois é. Você tem outras coisas, você pode se organizar. Se a empreendedora quiser, ela pode trabalhar a metade do dia, não precisa atender o dia inteiro. Ela pode definir alguns dias na semana para ela começar. Não precisa ser todos os dias. Exatamente. Né? Hoje todo mundo trabalha com agendamento. Agendamento é vida, porque você se organiza mesmo. Existe a agenda Eu percebo porque eu trabalho com agenda, eu sou viciada em agenda ali, em resolver tudo, saber o que é que vai fazer, o que é que tem naquele dia para fazer. E eu vejo que as minhas clientes têm, cada dia eu tenho percebido isso. Elas também têm uma agenda, né? Não tenho, porque tal hora eu tenho que fazer isso, tal hora eu tenho esse tempo. Então, todo mundo já está habituado com a agenda. Todo mundo tem sua agenda, né? Antigamente, era
A cor mais chique do mundo, a pessoa tem uma agenda na mão, não era? Era chique. Nossa, fulano é chique, né? Eu vou ver na minha agenda. É chique. Hoje em dia é necessidade, inclusive. Sim, todo mundo agenda a sua vida. Então, por que não? A gente empreender trabalhando a nossa própria agenda ali, fazendo ela render pra gente. Uhum. É possível. Precisa de um pouquinho de organização e tudo, mas não é muito possível. Tem um relato da minha cunhada, por exemplo, que hoje ela tá ganhando bem mais. A mulher, é o que mais tem, é a mulherada entrar nesse ramo e ela conseguir. Não precisamos atender o mundo todo. Uhum. Eu acho que as meninas também ainda focam muito na tal da concorrência. Pelo amor de Deus, faça seu negócio pelo modo criativo e não pelo competitivo. Competição até que vale assim um pouquinho, né? Você competir com você mesmo, ser melhor cada dia, isso vale. Mas esse querer derrubar o outro porque precisa daquela pessoa, não, você precisa da sua agenda cheia, organizada, de uma forma que você viva, ganhe dinheiro, tá? E a outra também. Você não vai conseguir atender todo mundo. Não dá, é serviço, você não precisa se preocupar em atender todo mundo. Não é libertador? Gente, nós não somos concorrentes. Não. Nenhuma que é concorrente com ninguém. Nenhuma. Me perguntaram isso. Quando uma vez a pessoa perguntou assim, você não dá curso porque você tem medo de criar concorrência? Aquilo foi uma pergunta que me chocou também, né? Eu digo, não. Porque assim, você não ensina porque você não quer que outras pessoas saibam e estejam sua concorrente? Ninguém quer que você saiba seu segredo. Mulher não existe. Não existe segredo. Isso. Você vai ser única fazendo o seu design. Você vai ter habilidade, você vai ter mais... Se faz o design igual ao meu, mas o seu atendimento vai ser melhor. Cada um tem um jeitinho de atender. Cada uma vai cativar. Eu gostei mais de você. E quantas mil pessoas tem dentro de uma cidade? Mulher. Quantas mil mulheres tem dentro de uma cidade? Você não vai conseguir atender todo. Um dia a gente andando de ônibus, sabe? Que o ônibus ia entrar no riacho, ó a minha mente. Aí eu olhei assim, eu digo, o ônibus cheio, eu olhei no ônibus assim, eu digo, nossa, tem nenhuma cliente minha aqui dentro. Tá vendo? O mundo mulher cheio de gente ali pra gente atender. E outra coisa, você nunca pode trabalhar também de uma forma que você só mantenha. Quem trabalha pra manter, cai. Você tem que trabalhar sempre como se estivesse começando ali. Uma grande pegada é você trabalhar como que você tá começando. Por isso que é sempre bom você estar inventando uma coisa. Pra você você não achar que já entendeu, já sei tudo. A fidelização é uma armadilha também. Sério? Eu tenho muita cliente, centenas de clientes fidelizadas que ali eu poderia nem divulgar e eu teria agenda. Isso é um fruto de muitos anos criando um relacionamento ali. Mas se eu me manter desse jeito, vai cair. Porque tem outras se posicionando, isso é poderoso o que você falou. Vocês entenderam aí que ela falou? Fidelização pode ser uma armadilha para quem presta serviço. Eu tava pensando num workshop com isso, uma palestra. Tá aí, boa! Então, bom, né? Excelente. E eu não tinha ouvido isso de ninguém ainda. Sim, porque todo mundo fala que você tem que fidelizar cliente, você tem que fidelizar cliente. Ninguém vira e fala assim, olha, mas cuidado com a fidelização. Ninguém fala isso. Isso, porque é manter. Fidelizar, né? Manter? É, manter. Aí, se eu trabalhar para manter, eu vou cair. Eu tenho que trabalhar como se eu não tivesse cliente. Porque você sempre vai estar superando suas metas, vai estar sempre superando seus resultados. Sempre inventando. Isso dá um workshop tranquilamente. Já anote aí na sua agenda para não perder o tema, com certeza. Sim. É tudo isso que eu fui vendo que as meninas têm e acham que quem tá já há anos na área nem postou uma sobrancelha bonita lá no feed, a agenda bombou. Ô, amiga, não. Mas vendo aqui pela sua trajetória, você tá indo, eu acredito que num caminho certo, porque assim, você atende que fica limitado à sua agenda, né? A sua hora, como você bem falou, que é algo precioso, o tempo. E aí você começou a ensinar outras pessoas. Então hoje o número de clientes numa turma é muito maior do que o único de hora em hora. Sim. Aí você começa a ter cliente por turma, sim, né? Ensinando, que é o futuro. E aí você tá indo para o online, que é o futuro. Você ensina, você tem um curso, você coloca no perpétuo o seu curso. Você terminando aí o curso. Ela tá para colocar no perpétuo. Isso é o futuro. Por quê? Vai chegar um momento
que você ter o físico, você trabalhando, já não vai ser favorável para você. A gente envelhece, a gente quer viajar, claro. a gente quer fazer outras coisas. Quer ficar, como eu digo, eu falo muito com a Larissa, minha sócia, eu quero fazer vários nadas hoje. Ela morre de rir quando eu falo assim. Eu falei, então, eu sou vontade de fazer vários nadas hoje. E quando a gente começa a empreender, é uma tecla que eu bato muito, é para você fazer isso no seu futuro, não é para sempre você estar ali, sentada na cadeira atendendo, sentado na cadeira atendendo. Não, você fica um período, depois você começa a ensinar outras pessoas a ter a profissão que você tem, que é o que você está fazendo, e você já está indo agora para a questão do online, para que a pessoa tenha o acesso ao seu conteúdo através do online, desenvolva na carreira, faça o negócio dela e, como você falou, sempre pensando como se ela estivesse começando agora. Essa parte foi impactante para mim. Pois é, converso muito sobre isso. Que não pense que você... Mulher, eu acho que quando a pessoa entra no curso, ela vai tomar um choque lá, que ela descobre que aprender a profissão, a técnica, o exercer, é dos menores desafios. Se manter firme ali, empreender mesmo e se posicionar, vestir a camisa de empresária, não aceitar que ninguém te chame seu negócio de negocinho, de lojinha, de coisinha, de biquinho. É você, é o seu desafio daqui pra frente. É você quem vai manter esse negócio. E engraçado por isso que muita gente faz o curso e larga. E a maioria das pessoas acha que é o contrário. É aprender a técnica que é o difícil, né? Ela largou pro certo, ela não aprendeu. Não, filha. Eu tenho certeza que ela aprendeu alguma coisa. Ela não soube fazer o negócio. Foi fazer o negócio, sim. É porque a empreendedora, gente, falar aqui pra vocês, não é só aprender a técnica. Você tem que aprender sobre vendas, sobre rede social, posicionamento de marca, online e offline, né? Imagem da empreendedora, saber fazer networking. Saber fazer, até desenvolver uma embalagem, você tem que saber como é que funciona a questão de tudo você tem que aprender. E já passou da hora da empreendedora entender isso, que não é só saber vender o produto, não é só saber fazer o serviço. Tem que entender de organização, de planejamento. É um dos menores desafios seus. E se você pega esse negócio para ser seu mesmo e dizer ele vai para frente, você põe ele para frente sem precisar de espaço físico, fazendo a domicílio. Fazendo a domicílio. Então, né? Eu entro ali no ambiente da pessoa. Tem gente que ama a domicílio. Conseguiu organizar a vida dela de uma tal forma que ela não quer pagar um aluguel para ninguém jamais. E o a domicílio, se você for pensar, é o VIP, né? Eu tô indo até a sua casa. Exatamente. Levo a experiência até a sua casa. Aí a vantagem. Eu sou mãe, tenho várias atividades em casa, você vem para me atender na minha casa. Isso. Eu não preciso me deslocar, eu não preciso ver com quem vai ficar meu filho. Nunca morreu essa procura. Até hoje, me pergunta. Até hoje não é a mesma coisa? Todo mundo pergunta, você faz domicílio? Não, é uma coisa que eu nunca gostei de fazer. Mas já tem gente que não faz o que eu faço nunca, de alugar um espaço e montar ali. Porque ama o domicílio mesmo. Mas eu tô falando, elas não é fazem regra. praticamente eventos. Mulher com criatividade. Você move o mundo. Porque eu vejo algumas meninas que trabalham com a domicílio, mas não é assim uma pouca coisa, não. Elas dizem, se eu vou na sua casa, quantas pessoas tem para atender aí? Olha só. Mulher, ela já cria um evento ali na casa da pessoa. Olha só. Dia da beleza. Passa um dia na casa da pessoa. Você pensa que elas ficam rodando para 1000 lugares? Não. Eu vou no seu lugar, mas quantas pessoas você vai levar aí para mim? A ver se a sua vizinha não quer, ainda põe a cliente para trabalhar para ela. Depende da estratégia, né? Então, para você ver, a gente sai daquele pensamento simples de eu vou aprender uma técnica para quebrar um galho e ter uma renda extra. Eu vou fazer meu negócio. Para fazer um negócio que pode ser, inclusive, no horário que você quer, do jeito que você quer. Não precisa nem ter espaço físico. Exatamente. Você pode usar o espaço físico. Não chega só da lá, cliente. Você vai... um evento que é comum de acontecer. Vocês vão raciocinar rapidinho aqui. Vai casar uma pessoa da família. Como é que faz? Reúne todo mundo numa casa, chega lá, a maquiadora, toda poderosa, com aquelas maletas, ring light. Não transforma o lugar? No evento. Eu fazia muito isso quando eu era maquiadora. Exato. Que a gente já programava, são 5 pessoas que eu vou maquiar. Então tá todo mundo no mesmo lugar.
E não parte de você a estratégia? Exatamente. Nossa, fazer isso muito. Vamos ver quem tem mais madrinhas, eu faço um pacote promocional. Eu atendia muito em hotel. Não sei se você já teve que atender em hotel. De pessoas que vêm para Brasília. Eu atendi uma vez no hotel. Eu já atendi muito em hotel, porque eram palestrantes que vinham para Brasília, principalmente ali para participar dos eventos da Febracis. Elas vinham de Goiânia. E aí era certeza, toda vez que elas vinham de Goiânia, elas hospedavam todas no mesmo hotel. Aí aí eu fazia elas atendimento. São super gratas por você ter feito. É porque, imagine, você chega numa cidade que você não conhece ninguém, não tem a sua maquiadora ali que você conhece, não tem a sua design de sobrancelha que você conhece. Então, se você oferece esse serviço para atender em hotéis, não só de palestrantes, tá, gente? Todo mundo que está visitando a cidade, ela vem por ela algum motivo. precisa de alguém da beleza ali que, porventura, sabe aquele negócio que você chega no hotel e você fala assim, nossa, tô precisando de passar a roupa. E às vezes o hotel não tem o ferro. Verdade. Né? Mesma coisa acontece quando a pessoa tá em viagem, ela fala assim, nossa, eu precisava tanto de alguém que fizesse uma escova no meu cabelo, precisava tanto de alguém que fizesse a minha sobrancelha, porque eu vou ter um evento, eu vim para um casamento. Eu atendi tanta gente que veio, se hospedou em hotel, porque estava em casamento da família, só que a pessoa não mora aqui. Tá vendo? E ela não queria vir para ficar na casa de ninguém. Ela ficou. Teve uma vez que eu atendi 4 mulheres. Cada uma veio com seu esposo, se hospedou num hotel, elas ficaram no mesmo andar para participar de um casamento de uma amiga delas. Então, uma era madrinha, outra não era convidada e tal. E você viu que hoje em dia o pessoal tem um show aí do Gustavo Lima, todo mundo quer ir poderosamente maquiado. Olha, tá super em alta, menina. Então, para quem trabalha no ramo da beleza, tem possibilidades de... infinitas. Muito. É maneira infinita mesmo. Não, e o que é mais legal é que é um serviço que não tem muita durabilidade, né? Então, assim... Manicure, gente. Manicure é semanal, é o serviço a sobrancelha estourando 15 dias, você tem que fazer ela de novo. Se tiver evento, então é realmente 15 dias. Hein? Elas até tentam organizar, aguentam um tempinho, mas como é que a gente fala para recuperar a dignidade, gente? Ontem mesmo eu recuperei a minha, que eu tava sem fazer. Pois é, exatamente. Extensão de cílios também tá muito em alta. Porque tudo começou nas décadas lá de 20... Tudo se fazia dentro do salão. Você só tinha aquele... E assim, quem tava lá ia arrumando, né? No curso eu conto a história, mais ou menos, da sobrancelha e mostro pra elas as sobrancelhas daquela época. Bastava mexer alguma coisa. Elas queriam mostrar, era que se arrumava. Que foi no salão. Foi no salão. Então, mexia lá na sobrancelha. E tudo veio dali do salão. Mas você observou que agora tudo é estúdio? Tudo é estúdio. É a evolução do A ideia salão. que a gente está tendo lá, a estratégia que a gente está tendo lá, eu com a Carol, é que a gente vai fazer um complexo lá, a gente vai chamar, inclusive, de Shop da Beleza, Beauty Shop, que a gente quer dar o nome. E ali, cada uma está empreendendo, nós não vamos meter o bedelho ali em nenhuma, mas ali você vai encontrar os serviços de beleza que você precisa. Então você vai ter vários profissionais no local só. Cada uma vai ter o seu nome, sua marca, tudo. Então eu posso ir... você vai inaugurar? Já inaugurou? Estamos montando ali, fechando as parcerias todas. Então a gente para abril aí, já pode aguardar a inauguração. Então, por exemplo, aí eu posso fazer a unha, posso fazer o cílio, posso fazer o cabelo, massagem, maquiagem, massagem, e olha, tem que sair com botox também. Tudo que é voltado para beleza, eu posso, então, fechar minha agenda e fazer num lugar só. Isso é muito prático. Bacana, porque o salão matava meio assim o nome da pessoa, o posicionamento dela, a marca dela, né? Para trabalhar para o salão. Não, a gente quer que você trabalhe para você, você tenha a sua identidade, você tenha seu empreendedorismo, mas que a cliente tenha o serviço. Porque no salão é o nome do salão, né? Que fica. Você é uma ótima manicure, um ótimo design, mas é do salão Que belezura. Né? Trabalho que belezura. Não, eu sou Sara Torres, design sobrancelha. Onde é o seu estúdio? Lá no Beauty Shop. Aí lá é o seu nome que vai estar. Isso. Brilhando. A gente não quer apagar, a gente quer fazer brilhar. Isso. Vê, gente, a criatividade é tudo, hein? Tudo. Você é muito criativo. Eu falei para vocês que vocês iam ter muitas inspirações aqui hoje. Olha, se você não... Agora eu tô vendendo criatividade. Se você perdeu aí alguma coisa, volta, assiste de novo. E eu tenho certeza que você tá lembrando de alguma amiga
que acha que não pode. Que não pode, ou que está procurando se desenvolver em alguma área, não quero mais trabalhar CLT, ou eu quero trabalhar na minha casa Aquela porque eu tô com uma amiga criança que pequena. que faz a sua sobrancelha, faz a sua unha na hora do almoço, no seu serviço, pronto, ela pode ser uma empresária no ramo de beleza. Exatamente, olha que possibilidades mil, e é só entrar em contato com a Sara, gente, Exatamente. e já agilizar o lado dela aí. Se profissionalizar, fazer o curso, fazer a consultoria, ter esse acompanhamento. Isso. Para não começar assim, crua, sem saber o que faz, para onde vai, já tem os passos ali, né, que você vai estar. E eu já tô querendo resolver também esse negócio das meninas não terem como desenvolver a técnica, né? Uhum. Sair do curso e tchau, assim. Eu quero trazer também eventos, o Dia da Modelo, para que elas trabalhem. Elas vão ser atendidas por profissionais formadas que estão precisando praticar. Entendeu? Nossa, a ideia E aí transformar isso num projeto social, sabe? Gente, vocês viram que ela é uma potência, hein? Não, a gente não quer, sai, inventa. É muita criatividade. Então, Sara, fala aqui para as meninas, então, aproveitar esse momento que a gente está aqui, que uma mensagem que você daria, então, seria essa? Qual a mensagem que você deixaria para quem está nos assistindo, para quem tem vontade de empreender, ou tá, igual você falou assim, já meio que faz, sim, mas ainda não entendeu que aquilo ali pode ser um negócio? Verdade. Eu falei o tempo todo aqui sobre criatividade e coragem, né? Uhum. Mas eu quero ainda colocar outra sementinha dentro. É que eu acredito muito nisso que eu vou dizer agora. Uhum. Que o desejo é a capacidade de realização querendo se manifestar. Nossa, que frase poderosa. Exatamente. Repete, por favor, o desejo. O desejo é a capacidade de realização querendo se manifestar. Já pensou em, será que eu daria certo? Eu tenho uma vontade de mexer com beleza. Eu tenho uma vontade, ou outro ramo, gente. Não é só de beleza, porque eu só falo de beleza, né? Mas eu tenho uma vontade de mexer com doce. Eu tenho uma vontade de abrir um café. Eu tenho uma vontade de vender joia, vender... Uma vontadezinha, isso é um desejo dentro de você que quer se manifestar. É a capacidade de realização falando com você. Você é capaz. Te dando sinais que você pode fazer. De que você é capaz, exatamente. Quando eu comecei, eu tinha um desejo de abrir uma casa de depilação. Eu tinha um desejo de ter um negócio para mim. Eu tinha um desejo de trabalhar para mim. Então, isso era a capacidade de realização, dizendo para mim, você é capaz de trabalhar para você, de se sustentar, de viver a sua maternidade e ainda assim trabalhar. Você é capaz de oferecer um serviço de excelência, você é capaz de fazer, é capaz de realizar. A gente pode realizar qualquer coisa. Você tem que dar ouvido mesmo a esse desejo que está dentro de você. Olha, gente, olha que gostosa essa entrevista, viu? Dava pra gente ficar aqui o mulher. dia inteiro conversando com ela. Mas conversar com você mesmo. Eu tenho certeza que vocês tiveram vários insights aí, enquanto a gente estava conversando. Viu que dá para desbloquear muita coisa. Vamos perder esse medo, mulherada, e vamos fazer o negócio acontecer. Quero agradecer muito. Vai com medo mesmo, né? E vai com medo mesmo, né? E pega na mão da gente que a gente ajuda você. Eu quero muito agradecer, Sara, pela sua presença aqui com a gente. Como eu falei, foi uma entrevista muito, muito gostosa de fazer. Como que a gente faz para te encontrar? Fale aqui para quem está assistindo. Como é que faz para te encontrar nas suas redes sociais, para fazer o seu curso? Como que faz? O ponto de partida é o Instagram mesmo. Vamos lá no saratorres.master.sobrancelhas. E lá encontra o WhatsApp, mas eu vou deixar aqui também. É 619-8547-0746. Pode falar comigo pelo WhatsApp, pode falar comigo lá no direct, que lá a gente está trabalhando e desenvolvendo para vocês colocarem para fora essa capacidade de realização. Olha que beleza. Gente, eu quero agradecer muito você. Eu que agradeço. Esses dados que ela falou, gente, das redes sociais, a gente vai colocar aqui, tá? Aqui embaixo para você também pegar. Também vai estar aqui para que você siga as nossas redes sociais, tá? Do Clube Mais Mulher, da CUT TV, que é o nosso canal. Ative o sininho, não deixa, porque você viu, olha que bacana, tanto de coisa que você pode aprender aqui hoje. Nós temos N episódios aqui muito valorosos, que também vale a pena você dar uma conferida. Ative o sininho para você não perder as novidades. Toda semana a gente tem episódio novo sendo lançado aqui no canal. E se você não se inscreveu ainda, o que você está esperando? Pelo amor, clique aqui em algum lugar aqui da tela e você se inscreva para você estar apoiando esse incentivo, essa iniciativa, né, que nós temos aqui.
que é de trazer conteúdo valoroso para as mulheres, para que elas entendam que elas têm capacidade, sim, de realizar. Nós precisamos ser ouvidas mesmo. E melhor forma de você perceber que você tem capacidade é ver outras mulheres fazendo. Então, a ideia do Pode Mais Mulher é exatamente isso, trazer para você histórias inspiradoras e que você tenha aí a sua criatividade aguçada cada vez mais. O Pode Mais Mulher tem até o Pode de Poder, de realizar, né? De realizar. É o podcast, e o Clube Mais Mulher, né? Que eu amo fazer parte, né? Como ela faz parte conosco, ela é embaixadora, gente, lá do Riacho Fundo 2. E tem realizado muito. Se você quer conhecer um pouco mais... lá, nós vamos fazer nossos encontros também. Vamos fazer. Tudo no projeto. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, entre nas redes sociais da Sara, entre nas redes sociais também do Clube Mais Mulher, para você conhecer um pouco mais de como que a gente está movimentando a mulherada aí, vem fazer parte com a gente também. Agradeço muito, Sara, mais uma vez, pela sua presença aqui. Tenho que agradecer. Foi muito, muito bacana mesmo. E agradeço muito você que esteve conosco até agora assistindo. Olha, presenteia uma mulher, encaminha para ela o link, para que ela possa assistir essa entrevista e ela também possa ganhar esse presente que você ganhou hoje, que é a inspiração da vida dessa mulher maravilhosa aqui. Muito obrigada. Não deixe de acompanhar nossos lançamentos, clica no sininho e ativa as notificações. Até o próximo!